Senhora Presidente, ilustre deputada Giovana de Sá, ilustre deputado Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, senhoras e senhores deputados, trago para esta tribuna já ocupada no passado pelo brilhante deputado federal Levi Tavares, que representou com honra o povo do estado de São Paulo e as convicções defendidas pelo povo evangélico, a homenagem que faço à memória do missionário Manuel de Melo, falecido há 29 anos, no dia 5 de maio de 1990, em São Paulo, o fundador da Igreja O Brasil para Cristo. Tive a elevada honra, o privilégio e a responsabilidade de ser o quarto pastor a sucedê-lo na presidência nacional da Igreja, dando sequência ao grande trabalho, ao bonito trabalho realizado pelos reverendos Olavo Nunes, Ivan Nunes e Orlando Silva. O missionário Manuel de Melo, conhecido como o pregador das multidões, foi um dos maiores e mais importantes pregadores e líderes evangélicos deste país. Pernambucano de Água Preta, nascido na fé, na Assembleia de Deus, a mãe de todas as igrejas pentecostais nacionais, ele fundou em São Paulo o movimento de evangelização que abalou o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e que em 3 de março de 1956 organizou-se como Igreja Evangélica Pentecostal e mais tarde Igreja O Brasil para Cristo. Ele e sua esposa, recentemente falecida, a irmã Ruth de Melo, foram inspiração para toda uma geração e deixaram um legado extraordinário para gerações que se seguiram. Sua consagração a Deus era reconhecida pelas multidões que o procuravam para ouvir a sua palavra e testemunhar os inúmeros e impressionantes milagres que acompanhavam a sua oração e a pregação do Evangelho. Tornou-se um líder de grande influência e pagou o preço da perseguição, das prisões, das afrontas, mas nada o deteve. A obra era santa do Espírito, a causa do Senhor. Foi o primeiro pregador brasileiro a superlotar um estádio de futebol no Brasil, o Pacaembu, no segundo domingo de maio de 1958, para a realização de um culto, bem como os maiores ginásios de esportes do país, praças públicas e outros espaços. Assim como também foi pioneiro nas mídias eletrônicas, pregando o Evangelho na TV, pregando o Evangelho no rádio. Por não haver um único auditório no Brasil que acomodasse o número de pessoas que o acompanhavam, liderou a construção do maior templo evangélico do mundo, na capital paulista, para mais de 10 mil pessoas sentadas, inaugurado durante todo o mês de julho de 1979, o maior vão livre das Américas. O grande templo, porém, não foi o seu principal legado, mas a fé que despertou em homens e mulheres, crianças, jovens e velhos, não apenas no Brasil, mas em toda a face da terra. Era um homem absolutamente bem resolvido, humilde com os humildes, um pastor que amava o seu povo e, acima de tudo, o seu Deus. Ele faz falta, muita falta, era único. Quem o conheceu tem uma história com ele para contar, e o seu rosto e a sua voz são para estas pessoas, inclusive para mim, o rosto e a forma da saudade. Homenageando a sua memória, homenageio a centenas de milhares de pessoas que são seus filhos espirituais, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, missionárias, diáconos, diaconisas, obreiros, líderes, enfim. Homenageio a todo esse povo maravilhoso da Igreja O Brasil para Cristo em todo o território nacional, presidido atualmente pelo reverendo Luiz Fernandes Bergamin. Meus respeitos à família Melo, as minhas homenagens à Igreja O Brasil para Cristo.
Só para concluir, deputado. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor pela vida e pela obra do pastor, do pregador das multidões, do missionário Manuel de Melo. Registre-se, senhor presidente, nos anais desta casa e divulgue-se em seus meios de comunicação. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o Brasil.